Olá, Boa noite, doutora Regiane. Vanessa. Boa noite. Um prazer Seja te muito ver. bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Prazer te ver por esse meio. Pois é, não é? Agora a gente Modo de conversa conversa. assim. Verdade. Vamos então falar sobre as suas atividades. A senhora que é procuradora municipal de Porto Alegre, como eu já comentei, advogada, é doutora em Direito pela Università del Salento, Itália, mestre em Direito pela PUC-RS, professora de Direito Internacional Ambiental da URGS. Doutora Vanessa, então, vai nos falar sobre a importância, não é, da regularização fundiária urbana na organização da cidade. Doutora Vanessa, como tem sido o trabalho de regularização fundiária nos últimos meses, considerando este isolamento social que estamos vivendo? Olha, Regiane, eu acho que o trabalho tem sido difícil para todos e todos temos que nos reinventar e readaptar rotinas. Então, nós organizamos na PARF, que é a Procuradoria de Regularização Fundiária, metas para atingir neste período e organizamos uma forma de atendimento à distância com as pessoas, porque nós temos muitos atendimentos públicos. Então, nós atendemos pelo Zoom, pelo WhatsApp, por esses meios de acordo com o que as pessoas dispõem. Nós atendemos Sim, responsáveis técnicos, né? A única parte do trabalho que nós não temos feito é a coleta dos documentos diretamente nas vilas, porque isso seria, não é possível fazer à distância. Né? Então, esse trabalho nós suspendemos, mas toda aquela etapa interna, administrativa, necessária, nós temos feito, inclusive com um grau de velocidade maior. Por quê? Porque, como não está fazendo esse trabalho externo, nós podemos nos dedicar a tratar o passivo que nós tínhamos. Então, se fores olhar as publicações de editais para a instauração de REURB em cada processo, vai ver que nesses meses aí de março para cá, nós aumentamos muito. A CETARF, que é a comissão que aprova as regularizações fundiárias, tem se reunido também pelo EBEX sim. semanalmente e também tem conseguido avançar muito nesses processos. Nós temos conseguido e publicamos isso tudo. Então, nós teremos concluída essa pandemia, nós teremos um volume bastante significativo de matérias para serem encaminhadas e o passivo já resolvido, né? Aquilo que tínhamos Ótimo. encaminhado. E também nesse período nós conseguimos encaminhar 4 certidões de regularização fundiária para os cartórios. Os cartórios têm recebido e têm tramitado também tudo online, e com 50% das suas atividades. Nós trabalhamos com a terceira e a quarta zona, conseguimos atender impugnações. Então, como a etapa da regularização fundiária ela é bastante administrativa, o fato da existência da pandemia não fez cessar o trabalho, muito antes, pelo contrário, Não conseguimos. atrapalhou, digamos assim. Não, eu não te diria, ele teve que se modificar, né? Sim, Ele foi modificado, mas não foi atrapalhado, modificado, né? No mas ele não sentido foi de parar alguma prejudicado. coisa. Não foi Uhum. prejudicado, nós seguimos atendendo à exceção dessa coleta de documentos que é feita fisicamente nas vilas e que daí nos Sim. loteamentos e que daí não é possível nesse momento. Mas quando nós voltarmos, daí voltamos com todo o gás para essa atividade, né? Doutora Vanesca, por que este trabalho é tão importante para as pessoas diretamente beneficiadas e também não é para toda a cidade? Bem, Rejane, essa a questão da regularização fundiária, o tema regularização fundiária, ele vem com toda a força para o meio jurídico com a Constituição de 88. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem lá na Constituição de 88 a previsão de um Estado democrático de direito, significa que direitos passaram a ser protegidos. E nós temos um capítulo da política urbana na Constituição Federal que deu os caminhos. Dentre esses caminhos, foi tratada a segurança da posse, né? Que é, e hoje a gente tem essas formas de titulação para a segurança da posse. Então, Sim, naquela época, os municípios começaram a trabalhar uma série de políticas públicas, né? E o que significou isso? Tu já nos ouviu falar, viu? O município
trabalha muito isso há muitos anos, tu nos acompanha há muitos anos, significou o seguinte, que matérias que eram da política, que podia ou não o gestor fazer ou não fazer, passaram a ser direitos. E as estruturas públicas permanentes, independentes de gestão como a nossa, têm a responsabilidade de tocar à frente esses conteúdos. Né? Então, passa prefeito, vai e volta, e nós estamos sempre aqui, tu sempre firmes. Sempre firmes. Por que isso? Porque é a função que a lei nos estabeleceu. Então, em 1994, no município de Porto Alegre, os procuradores passaram a fazer, teve uma lei que estabeleceu que a procuradoria deveria fazer a regularização fundiária daqueles processos coletivos que naquela época eram tratados pelo orçamento participativo. Então, porque eram investido em obras, era feito o esgoto, era feito o asfalto, era feita a melhoria, porém as pessoas não tinham o título, não fechava aquele ciclo para entrar na dinâmica regular da cidade. Então, foi aí que nós entramos e começamos a fazer essa titulação. Naquela época, só tinha o uso capião, que está lá na Constituição, então nós começamos fazendo uso capião. Depois nós começamos a atuar com o provimento mora e legal do Tribunal de Justiça, que o Dr. Paiva, né, que foi teu entrevistado recente, é um dos... Dr. Lamana Paiva. Dr. Lamana Paiva é um dos precursores e nos ensinou muito nesse conteúdo. É um mestre. É um mestre, e ele foi, junto com o Dr. Décio Erpen, foi um dos que fez o provimento do Rio Grande do Sul, que espalhou para o país inteiro. Né, que era justamente essa facilitação da titulação nos loteamentos. E a importância disso, depois disso nós tivemos o capião coletivo, também tivemos ações, e o Minha Casa Minha Vida, a lei de 2009, foi a legislação que sistematizou todo esse conteúdo e criou verdadeiramente um sistema de regularização fundiária, uma lei nacional de regularização fundiária, que posteriormente foi substituída pela 13465 de 17, que a gente utiliza atualmente. Bem, então, toda essa evolução foi uma evolução acompanhada, desenvolvida pela Procuradoria, porque são processos longos, são processos que demoram. Né? Então, qual é a importância para as pessoas? A importância é o reconhecimento dos seus direitos. Né? Qual é a importância para a cidade? É trazer para a formalidade algo que era invisível, que não pagava tributo, né? Que não tinha acesso a serviços, porque se era irregular não podia colocar o asfalto, né? Não podia colocar a água. Hoje, num momento de pandemia, a gente vê a correlação entre a existência de serviços e a própria diminuição do processo endêmico. Né? Locais que têm água, as pessoas podem lavar as mãos, parece muito simples, né? Mas nós temos quantos cantões desse Brasil que não chegou minimamente? Em Porto Alegre nós temos água universal, né? Universalização do serviço. O tratamento de esgoto é uma outra questão importante, que na lei de regularização nós temos a previsão, né? Se não de rede, pelo menos de uma fossa, que não fique tudo a céu aberto. Né? Então, a cidade, a relação da cidade com os núcleos urbanos e dos núcleos urbanos com a cidade é o direito que a gente protege. Porque no momento em que a gente está tratando do reconhecimento, da visibilidade, está também tratando de levar serviços para essas comunidades, né? E essas comunidades se integrarem regularmente dentro dos deveres, dos direitos e das obrigações no âmbito de uma cidade. Então, esse reconhecimento, a regularização como política pública permanente, ela é uma das funções estruturantes da cidade sustentável, da cidade que se preocupa com os seus, da cidade que precisa enxergar aquelas questões, né, que no período... que isso não era direito no período da ditadura, nos períodos anteriores, eram temas que não eram tratados como direitos das pessoas. Portanto, eles ficavam à margem, né? Eles ficavam invisíveis. Né? Eu sempre digo em aula e brinco com os meus alunos mais jovens, mas tu vai me entender bem, porque somos de uma geração parecida. Na nossa época, de adolescente, ou mesmo no início da vida adulta, a gente não ouvia falar de direito a medicamento. Tu lembra disso? Ação judicial para cirurgia, para fazer uma cirurgia.
né? Ou para exigir na justiça um medicamento, o direito à vaga à escola, né? Nada disso. Nada disso. E por que será? Será que é porque os advogados da época não tinham criatividade? Ou porque os juízes não eram sensíveis? Não. O direito era diferente. Com a Constituição de 88, é que isso entrar no mundo jurídico como um direito. E as estruturas públicas tiveram que passar a tratar esse conteúdo como um direito, né? E a regularização fundiária foi a mesma coisa, né? Aconteceu o mesmo. Ela entra para o campo do direito, passa a ser uma política pública permanente a ser adotada pelos municípios, e os municípios têm que criar estruturas para fazer esse atendimento, né? E que é um atendimento para tratar isso no âmbito da cidade regular, né? Para a gente ter uma ideia, no período anterior, nos anos 70, sobretudo, nós tivemos muitos projetos públicos de habitação, mas todos irregulares, sem cumprir a legislação, né? O filme Cidade de Deus nos chama atenção a violência, nos chama atenção a falta de dignidade das pessoas, toda precariedade. Agora, Cidade de Deus foi um projeto público, né? Foi um projeto público que representava um modelo do país, né? Sim. Naquele período. Nós aqui também temos as nossas, né? As Coabs, o próprio DEMAB. A produção era uma produção que não tinha essa visão de integração à cidade. Muito antes, pelo contrário, era colocar longe. A Restinga era longíssimo da cidade, né? Era extremamente longe, um ônibus para ir, para voltar. Era como se fosse exatamente para ficar distante, né? Então, a ideia de integração ao núcleo urbano, essa ideia de tratamento dos seus cidadãos, tem a ver com a dinâmica de pensar a cidade como um todo e do direito de todos, da pluralidade, que a gente diz, né? O conceito pluralidade é tratar, dentro desse mesmo universo, todos os cidadãos que vivem nessa cidade. Então, para além de ter um título, o título é, digamos assim, a finalização, o fecho. Mas, para além de ter um título, por trás desse conteúdo de regularização estão os serviços, né? Está o reconhecimento do direito, está trazer as pessoas para ter essa dignidade. Eu trabalho na Procuradoria há muitos anos, tu sabe disso, né? Vou fazer 30 anos, 30 anos agora. Começou muito cedo, né, doutora Vanessa? Digamos que eu engano bem. Né? Bem, nos primeiros títulos que a gente entregava, Rejane, isso deve ser lá pelos anos de 98, 99, eu me lembro que eu fui numa comunidade pertinho ali do Olímpico, escondida, que eu nem sabia que existia, para entregar os títulos. E tu sabe o que era o mais importante que as pessoas me perguntavam? Diziam, doutora, então agora eu vou ter um CEP, né? Eu vou ter um... Por que um CEP? Porque as pessoas, para serem contratadas, as pessoas querem saber de onde elas vêm, onde elas moram, qual é a característica. Claro. Né? Claro. Começa por aí, né? Ter um CEP é ter um local reconhecido na cidade. Não é mais ter aquela caixinha coletiva que não identifica. Né? Então, e desde dessa pequena forma de expressão, então, ter o título é ter um CEP, é ter o reconhecimento daquele local como seu, é as pessoas investirem naquele local sem medo de serem despejadas. Né? Porque tu imagina, qualquer um de nós, se tem aquele medo do despejo toda hora, a prefeitura vai me tirar daqui, ou o proprietário, ou aquele que não terminou o contrato, enfim, aquele medo permanente do despejo significa muito. Então, a regularização fundiária, ela tem atrás de si toda uma carga de inclusão nessa cidade sustentável, que é uma cidade de todos e para todos. Né? Os cidadãos que nela interagem. E ela também traz deveres, porque a partir disso tem toda a questão do lançamento do IPTU, né? A exigência dos cuidados, né? Quer dizer, dos cuidados dos cidadãos, separar lixo, enfim, todos os deveres cidadãos que nós temos no âmbito da nossa cidade.
Mas, doutora Vanesca, vamos falar agora sobre o curso que a senhora é coordenadora científica e professora, a Escola Superior de Direito Municipal, que está oferecendo exatamente sobre este tema. O curso, sendo online, que agora a senhora vai nos falar bastante a respeito dele, vai nos explicar como que ele vai funcionar, poderá ter participante de qualquer lugar do Brasil? Claro, claro. A nossa escola é uma escola que tem uma tradição já de muitos anos. Foi a fundação, a Escola Superior de Direito Municipal, ela foi criada pela Associação de Procuradores, né, uma fundação cuja Sim. mantenedora é a Associação de Procuradores, justamente porque nós começamos a tratar, a partir da Constituição de 88, com temas do direito que não eram só do direito. Temas interdisciplinares, né? Temas que exigiam a estruturação de coisas que não tinham. E a tradição, de modo bastante significativo. Nós já estamos no curso de regularização fundiária só de REURB, que é a lei de 2017, no 4º curso. E mesmo presencialmente, nós temos sempre colegas de todo o Brasil. Colegas procuradores, engenheiros. Agora mais ainda, com certeza. E nós já temos o curso, uma das plataformas que existe na escola é toda a base EAD. Então, os nossos cursos já estavam podendo ser acessados em modo à distância. A novidade desse curso é que é um programa todo atualizado, porque nós viemos trabalhando muito na regularização fundiária e aplicando a REURB. Então, ele é um curso todo atualizado, revisto, atualizado, com modelos próprios, né, de todos os passos da REURB e com a presença de uma registradora substituta da terceira zona de Porto Alegre, a Maria Goretti, que trabalha conosco diretamente nessa área. Então, a ideia desse curso é uma facilitação dos conteúdos aos municípios que estão precisando se estruturar para fazer para desempenhar essa atribuição. A Lei 13.465, ela criou uma série de possibilidades para os municípios. Né? São os municípios que titulam, né? Que outorgam a legitimação fundiária que se transforma em propriedade automaticamente. A doutora Cristiane Neri está nos acompanhando e está dizendo que Porto Alegre é uma referência no tema, não é? Grandes colegas, professores e especialistas no assunto. No ano que a Cristiane Neri era nossa procuradora-geral, nós concorremos e ganhamos o prêmio Inovare nessa área. Né? Sim, eu lembro bem. Não tinha esta lei que é de 2017, mas tinha todas essas anteriores que eu me referia. Então, o que acontece conosco? A gente dá continuidade a um trabalho. É exatamente o que eu te dizia antes. Isso que é importante. Justamente porque é uma política pública permanente, desempenhada por uma estrutura de Estado que está sempre lá, né, que independe do prefeito, né, nós conseguimos dar continuidade. O que em matéria de regularização fundiária é bem difícil, né, porque tem muita circulação de pessoas. Então, essa foi a nossa novidade. Mas voltando ao curso, então, ele é um curso que ele tem essa característica, nós somos 2 procuradoras que ministramos, sou eu e a doutora Simone Somenzi, que é a chefe da PARF e que tem uma vivência enorme na matéria, mais que a minha, inclusive. O Luciano Varela, que é o engenheiro da GEAR, que é a equipe técnica da Procuradoria que nos auxilia, e o Luciano, ele também trabalha há muitos anos nessa área, tem uma experiência enorme, consegue trazer todos aqueles aspectos técnicos da lei que são formais, que são rígidos, numa linguagem que a gente possa compreender compreender, explicar e discutir, né, a partir desses pontos. Isso que é importante. E a Maria Goretti, que é a registradora, e que vai dar a visão registrária, quer dizer, depois que nós entregamos a certidão de regularização fundiária no cartório, o que acontece? Por que ocorrem as impugnações? Como é que podemos melhorar esse fluxo? A ideia é a gente ter uma interação bastante significativa para ter aquele início, meio e fim, né? Porque a regularização fundiária necessita disso. Exatamente.
O curso vai de 22 a 25 de junho, das 14 às 18 horas, carga horária 20 horas aula, encontro online com transmissão ao vivo. Uma maravilha nos tempos atuais. Verdade. Programação E e no inscrições através do site www.esdm.com.br e as pessoas vão saber qualquer informação a respeito, custos inclusive, não é, doutora? Nós estamos já nos encaminhando para o final, porque essa live vai direto para o nosso programa Momento Jurídico desta semana. Foi um grande prazer recebê-la. Muito obrigada. Teremos outras oportunidades, com certeza, para conversarmos online novamente. Um grande abraço. Normal. Um abraço e bom te ver. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Em seguida, teremos o comentário da doutora Luciana Generali Barni, Psicologia Jurídica em Destaque. Voltamos logo após os comerciais, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Direito para quem faz, e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá! É com muita alegria que hoje eu vou abordar um tema que foi sugerido por você, telespectador, que vem me acompanhando. O tema é a guarda compartilhada. É importante destacar que a guarda, as questões de guarda, elas vêm à tona toda vez que um casal que tem filhos se divorcia. Ela vem para regulamentar a convivência dos filhos com os genitores. É importante destacar, logo de início, que o chamado poder familiar ou autoridade parental não se altera com a separação. Ou seja, os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos permanecem independentemente do formato da guarda que for estabelecido. Hoje em dia no Brasil nós temos duas espécies de guarda. Uma delas, a unilateral, que corresponde a um dos genitores, e a outra, a guarda compartilhada, em que a convivência com os filhos, assim como as responsabilidades, são divididas de maneira equilibrada. O que determina a escolha de uma modalidade de guarda ou a outra? Nós começamos lá pelas normas constitucionais. A Constituição de 88 determinou que o maior interesse que deve ser preservado é o da criança e do adolescente. O artigo 227 prevê todas essas garantias que são garantias fundamentais, ou seja, elas devem servir de base para qualquer tipo de decisão que tiver impacto na vida da criança e do adolescente. E a gente sabe, pela ciência psicológica, que tanto o papel materno quanto o papel paterno são fundamentais na formação da personalidade de uma criança, de um adolescente. E é por isso que nós tivemos uma lei que veio determinar que a guarda compartilhada é a decisão preferencial, na medida em que ela proporciona esse equilíbrio na convivência com ambos os genitores. A guarda compartilhada não pode ser confundida com a guarda alternada, que não é prevista no nosso ordenamento jurídico. Nessa modalidade de guarda, os filhos passam períodos
alternados, como já diz o nome, com o pai e com a mãe. Por exemplo, uma semana com cada um. Essa modalidade, ela não é recomendada, na medida em que a criança fica sem referências, sem rotina. Já na guarda compartilhada, apesar de haver um equilíbrio na convivência, essas regras da convivência, elas são estabelecidas de acordo com o melhor interesse do menor. Geralmente, o que se aplica são finais de semana alternados e alguns pernoites durante a semana com aquele genitor que não tem a residência referência, que é como nós chamamos, e que não pode ser confundida com a guarda. É somente uma residência que se tem como referência. Por fim, é um tema que tem muito para se falar e eu posso continuar nos próximos programas. Só existem 2 exceções para o regime da guarda compartilhada, que são quando um dos genitores renuncia à guarda, ele diz que não quer, ou então quando fica comprovada a incapacidade parental daquele genitor. Somente essas 2 exceções que contraindicam o regime da guarda compartilhada. Espero ter auxiliado e até a próxima. Um abraço. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.